Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de macromoléculas, carboidrato, proteína, lipídio e essas outras coisas que são basicamente essenciais para o nosso organismo. Vamos começar a falar dos carboidratos, que basicamente seria ali monossacarídeos, que são açúcares simples. O que acontece com os carboidratos é que eles são separados de acordo com a quantidade de monossacarídeos unidos. Um açúcar simples, ele já é conhecido como monossacarídeo, por exemplo, a glicose, que é muito conhecida. A gente também tem os disacarídeos, que seriam uma dupla de monossacarídeos, como por exemplo acontece com o caso da maltose, que é uma dupla de glicose. Nossa, até rimou, hein, gente? Achei chique. E a gente também tem o caso ali dos polissacarídeos, que seriam um conjunto de 3 ou mais ali, estruturas de monossacarídeos, como acontece com o caso do amido, que seria um trio de glicose. Os monossacarídeos, eles se unem ali com ligações covalentes dadas por síntese de desidratação. Então isso torna os carboidratos muito difíceis de serem desconectados, por assim dizer. Então a gente precisaria fazer um processo ali chamado de hidrólise, justamente para conseguir fazer aquela quebrazinha ali entre essas ligações que são justamente mais rígidas. E a gente também tem os famosos lipídios, que são basicamente gordura, né, por assim dizer. Mas o que acontece aqui? Ao contrário do caso dos carboidratos, que a gente distribui os grupos de acordo com as conexões ali, com a quantidade, os lipídios eles são separados de acordo com características, já que o grupo dos lipídios, ele basicamente é constituído por uma única característica, que é a incapacidade de se solubilizar em compostos polares, como no caso a água, né, que a gente basicamente tem ali um recursozinho ali específico na água que a torna polar. O que acontece é que a gente vai ter alguns grupos, que são os triglicerídeos, fosfolipídios, e aí vai. A gente tem um grupo dos triglicerídeos, que o nome já fala, que são 3 ácidos gráficos com glicerol, tá? E eles vão ser o famoso óleo de cozinha, gordura e assim vai. E a gente também tem um segundo grupo, que seria os corpos cetônicos, que basicamente vão ser uma redução, uma derivação, por assim dizer, dos ácidos gráficos já citados anteriormente. E a gente também tem os fosfolipídios, que são muito interessantes justamente pela característica de ser hidrofóbico e hidrofílico ao mesmo tempo. Então a gente tem uma porção do fosfolipídio que ele vai ter afinidade com a água e uma porção que não tem. E ele tem esse nome justamente porque ele tem constituintes de fósforo na sua composição. E um exemplo muito legal, ele seria a lectina ou lecitina, enfim, que seria um exemplo bem específico dele. E a gente tem os famosos esteroides, que estão muito presentes ali no córtex suprarrenal, esteroides cardiotônicos, e são muito relacionados ali com a questão da regulação do organismo em si, tá? E a diferença dele para os outros tipos de lipídio vai ser justamente um único fator, que seria a presença de 4 anéis. Sabe aqueles anéisinhos aromáticos? Aqueles negocinhos assim meio diferenciados, que tem nas composições químicas? Então ele tem aquele negócio lá. E é isso. E por último, a gente tem as prostaglandinas, que são basicamente responsáveis unicamente para a regulação, tá? E elas vão ser ali presentes vários ciclozinhos fechadinhos nela. E isso é muito interessante justamente por causa disso. E ela tem uma função muito legal, porém ela é muito pouco falada. Tanto que até a pronúncia dela se torna difícil, porque você não escuta muita gente falar dela. E vamos falar de proteína, que é algo que todo mundo fala, todo mundo sabe pelo menos um pouquinho sobre proteínas, que basicamente vai ser um conjunto ali de aminoácidos reunidos, criando uma cadeia polipeptídica, né, que seria um segundo nome para junção de aminoácidos. Não sei por que criaram esse nome, mas eu acho muito interessante falar porque eu acho chique. Enfim, cada aminoácido ele vai ser composto por uma junção de amina, que é NH2, um conjunto ali de grupo funcional, e a gente vai ter ali também uma carboxila, que é o famoso C2OH, tá bom? O que acontece aqui? A diferenciação de um aminoácido para o outro e logo a característica dessa proteína futura vai ser dada justamente pelo grupo funcional que está interligado a ele, entendeu? Então é totalmente conexo, é totalmente dependente um do outro, tá? E um fato muito interessante sobre as proteínas é que a cadeia polipeptídica ela pode adquirir um formato de hélice, de acordo ali com o tempo que for passando, de acordo com as correlações ali. Ela pode criar um formato de hélice que vai dar origem ali à forma terciária de uma proteína, que também está muito vinculada com a estrutura original ali dessa proteína desde o princípio.
E foi isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Se inscrevam aqui, gente, porque eu tô começando agora esse processo de vídeo. Eu gosto bastante de explicar matéria. Então, se você também gosta de aprender mais sobre ciência, mais sobre conteúdos básicos, já se inscreve aqui pra poder acompanhar, tá? E lembrando que eu apenas compartilho o que eu tô aprendendo na faculdade, tá bom? Então, eu sou muito aberta aí pra comentários, pro que vocês quiserem agregar. Vai ser ótimo pra mim e também ótimo pra vocês, tá? Muito obrigada a todos. E me sigam lá no Instagram também, que eu sempre tô postando videozinho. É isso!